voltando aqui numa coisa importante que você falou, que é a questão da rejeição, o IPEC está dando agora o Lula com 40%, o Bolsonaro com 50%. O IPEC mudou a forma como mede a rejeição. Eu queria que você explicasse isso e o significado disso daí, porque nas pesquisas anteriores do IPEC, do Datafolha, o Bolsonaro tinha uma rejeição um pouco maior do que 50% e o Lula um pouco menor do que 40%. Explica pra gente esses números, Toledo. Tem várias maneiras de você perguntar para o eleitor se ele rejeita um candidato. Tradicionalmente, o IPEC pergunta, pelo menos no primeiro turno, da seguinte maneira: esses são os candidatos, em qual desses daqui você não votaria de jeito nenhum? Aí o cara fala um nome, daí ele diz mais algum, daí ele fala um segundo nome, fala mais algum, fala não, só esse. Então soma e sempre dá mais de 100%, claro, né, porque as pessoas rejeitam mais de um candidato, e a taxa é calculada assim. Desta vez, nesta rodada, o IPEC fez diferente. Ele fez o que a gente chama de potencial de voto. Então ele fala assim: e o Lula? Quais dessas opções você acha que se enquadra melhor na sua opinião sobre ele? Votaria com certeza? Poderia votar? Não votaria nele de jeito nenhum? Não conhece o suficiente para opinar e não sabe responder, né? E repete a pergunta para o Bolsonaro. Então, o que deu? Deu 48% dizem que votariam com certeza no Lula. 8% dizem que poderiam votar no Lula. E 40% dizem que não votariam de jeito nenhum. Só que tem 3% de cara de pau que diz que não conhece o suficiente para opinar. Cá entre nós, eu desconfio um pouco dessa taxa. É difícil não conhecer o Lula, né? O suficiente para opinar, né? Alguma opinião sobre o Lula logo depois é possível que a pessoa tenha, claro. Não, veja, não conheço bem, vou estudar um pouquinho mais. E 1% que não sabe. Aí você pega o Bolsonaro. 36% dizem que votariam com certeza. 8% que poderiam votar. 50% que não votariam de jeito nenhum. E 4% que não conhece o suficiente, mais 1% que não quiseram responder. Então, eu vejo esses números, eu já fico pensando, quem são esses 3% aqui que dizem que não conhecem o Lula e esses 4% que dizem que não conhecem o Bolsonaro? Tudo bem, né? Todo mundo pode ter o direito de ser distraído, mas eu acho que tem uma taxa de distração um pouco acima do normal aqui, né? Muito provavelmente pode ser gente que não esteja querendo se comprometer, gente que, enfim, tem várias alternativas. Mas o que eu acho aqui desse resultado, Kennedy, é que, de fato, a rejeição do Bolsonaro continua maior, o potencial do Lula continua maior, e a história das eleições também ajuda o Lula. Tem um paper acadêmico que ainda não foi publicado, de alguns pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, que estudou justamente o que acontece. Os autores são o Jorge Avelino, que é professor, o Guilherme Russo e o Jairo Pimentel Júnior. Eles pegaram o quê? Eles pegaram dezenas de eleições presidenciais no mundo onde houve segundo turno e centenas de eleições brasileiras de prefeito, governador e presidente onde houve segundo turno. E calcularam, fizeram um monte de contas ali para ver quais eram as chances de quem sai atrás no primeiro turno virar e ganhar no segundo turno. Isso varia em função de tem duas variáveis que são determinantes. Primeiro, o tamanho da distância que separa o primeiro e o segundo colocado no primeiro turno. No caso do Lula e do Bolsonaro, é uma distância não muito grande, de 6 pontos, né? Mas tem uma segunda variável que também é importante, que é a distância que falta para o primeiro colocado chegar nos 50% mais um, que no caso do Lula é muito pequena, porque ele terminou com mais de 48%, quase 1,6 ponto que faltou para ele ganhar a eleição no primeiro turno. Conjuminando esses dois fatores, a chance, a probabilidade de o Lula ganhar no segundo turno, baseado apenas no retrospecto da urna no mundo inteiro, é de mais de 70%.
Parece que é uma Então, previsão razoável mesmo diante dos números todos gerais que a gente tem, como você falou. Ele está mais perto de conseguir os 50% mais um. E segundo turno é uma guerra de rejeições. Né? No fundo, sim, o eleitor vota, uma fatia que define, com, vota contra quem ele não quer na presidência da República. E o número geral mostra o Bolsonaro como a rejeição é maior. O PT, inclusive, Deise, eu queria te ouvir, sexta-feira começa a propaganda eleitoral. Está muito claro que a prioridade na estratégia do PT é a tal guerra das rejeições. A gente já está vendo nas redes sociais um punhado de coisa nessa linha, mas uma linha da campanha é essa. Uma